Sejam bem-vindos ao canal de Cortes. Você que tá chegando aí agora aí e ainda não é inscrito em nosso canal, dá essa força pra gente, se ajuda esse canal a crescer, tô precisando muito de vocês. Se inscrevam no canal, deixe um like aí e deixe o seu comentário. E bora pra esse vídeo. Que aqui no Japão você encontrou para trabalhar com essas crianças? De qual idade? E de qual idade mínima é funcional? Bom, quando a gente fala de estimulação Aham. precoce, nasceu, tá lá com 4, 5, 6 Ah. meses, viu que tá fora do padrão que a gente espera, busca ajuda. Então, assim, não sentou direito, não firmou o pescoço, o olhar não acompanha, tá chamando e não ouve. Tudo que você percebe que o sinalzinho, né, sempre falo também, sinalzinho vermelho, tocou, você ficou meio na dúvida, busca orientação, busca ajuda. Quanto mais cedo as crianças tiverem intervenção precoce, menos riscos de atraso de desenvolvimento elas vão ter. É verdade. Ah, entendi. Eu vou fazer uma pergunta que eu escuto muitas mães, assim, que chegam ali no meu estabelecimento e com alguma criança, principalmente menino. Qual que é a idade máxima que uma criança normal começa a falar? Não mínima, Máximo. máxima. Né? Porque eu tenho muita cliente que vai, os filhos estão com 4 anos, 3 anos e pouco, eles não conseguem falar direito. Tipo assim, elas acham que tem alguma coisa errada. Tem. Aí vai no fono, vai em algum lugar, o pessoal aqui no Japão fala que não, tá normal e tal. Qual que é a idade máxima que uma criança começa a falar normalmente e o que já passa a ser alguma coisa preocupante que a pessoa tem de procurar ali? Deu 2 anos e meio, até o terceiro ano, Ah, e ausência, assim, quase que 50% de fala, ah, correm. é. Existe o que a gente chama de boom do desenvolvimento dentro da neurociências. E esse boom do desenvolvimento, ele acontece de 0 a 3 anos, tá? É onde grande parte das nossas habilidades cognitivas, elas são desenvolvidas. Elas iniciam nesse período. Então, o primeiro é aprender a respirar fora do Aham. ambiente aquático, que é quando a gente nasce, né? Então, ali a gente já começa a acionar, vamos dizer assim, todas as nossas funções, Isso. né? E se a gente percebe que dentro dos primeiros anos tem alguma coisa que não tá funcionando legal, tem que ir atrás, tá? Eu tenho muita restrição com essa questão da avaliação de 0 a 3 anos aqui. Eu sempre oriento as mães a falar, vamos esperar a avaliação de 1 ano, depois de 1 ano e meio, aí de 2 e de 3 Aham. anos. Aí eles pedem para esperar mesmo. Sim, sim. É uma questão cultural, em todas as cidades é a mesma história. Aham. Só que aí depois chega para buscar terapia com 3 anos e meio, 4 anos. E aí eu já tenho um déficit de 4 anos de atraso, de 4 anos de não estimulação. E aí o trabalho fica mais difícil, porque a criança tem que correr atrás desse prejuízo todo, né? Então, é normal uma criança de 3 anos não falar? Não, gente, não é normal. Não é normal. Tá? Com 2 anos e meio, ela já tem que formar frases. Mamãe, quero água. Quero descer, posso subir. Principalmente essas ordens de comando, né? Que é o que nos leva para sobrevivência, vamos dizer assim. O básico para sobreviver, elas precisam saber, né? Sim. E é bom lembrar também que a criança, quando ela não precisa buscar um profissional só quando você percebe um atraso. Acho que é legal lembrar que quando você está na dúvida também, ou quando você quer, porque a estimulação, ela é importante independente de qualquer coisa. Você não precisa ter o teu filho com dificuldade para você estimular, entendeu? Então, acho que é legal, já nos primeiros anos, ter um acompanhamento. E aí a Vivi vai falar, olha, a gente pode se encontrar aí uma vez a cada 3 meses, e ter esse acompanhamento é bem legal mesmo. Porque muitos dos diagnósticos errados, ou equivocados, que a gente fala assim, às vezes pela falta do idioma ou por N motivos, é legal ter o acompanhamento não só daquele que faz no Hoken Center, mas também de um profissional da tua área. É acessível, tá perto da gente, não tem por que não fazer, né? Sim. E no caso, você falou do estímulo, né? No caso, esse estímulo com a criança, ele é feito o quê? Visual, auditivo? Como que funciona? Dependendo da idade? Como que se trabalha isso? Então, depende da via de aprendizagem da criança. Todos nós temos uma via de aprendizagem. Sim. Eu tenho, você tem, a Shizuka tem. E aí, isso é feito uma avaliação também, né? Tá. A gente pega a criança e avalia qual é o meio que ela aprende melhor.
é sinestésico, é visual, é auditivo, ela aprende decorando, ela aprende lendo, ela aprende falando, ela aprende ouvindo, ela aprende sentindo. Como que ela aprende? Quando é sentido, você dá um choquinho nele, assim, tipo... Vai lá, lê aí, ó, fala. Aquele sistema de recompensa, né? Igual o ratinho. Se ele falou, eu dou um biscoito, senão eu não dou. Se falar errado... Você falou na live esse Ganhou. Pessoa já com 2 negócios na mão, se falar errado... Tá sentindo esse choque? Não dou choquinho, mas não sem pay. Eu ganho sem pay. Ó, tem o choque, eu tenho o doce. Acertou docinho, errou o choquinho. Olha, já pensou, né? Não, estamos brincando. A psicologia utiliza muito isso. Isso foi feito uns estudos, né? A gente brinca com o ratinho, mas graças a essa questão do estímulo e resposta, né? Que foi todo esse ensaio, é que a psicologia chegou onde chegou. Então, né? A gente tá brincando, as meninas. Mas não é. Não fiquem brava. Não fiquem brava. Amo vocês, preciso do coração. Não tem choquinho, é brincadeira. O choquinho fica por parte dele. Fica. Mas, não, assim, quando a gente fala de estímulo, na verdade, são atividades que são oferecidas, proporcionadas e pensadas para cada criança, para cada adolescente. No caso, eu tenho atendido muito adulto aqui no Japão, com déficit de atenção, com dificuldade, por exemplo, para passar numa prova, ou para entrar no coco, ou para conseguir a carta de motorista, né? E aí tem tido muita dificuldade com atenção, com concentração, com memória, e aí a gente faz todo um trabalho voltado para desenvolvimento de habilidade cognitiva. Sim. Né? O que é essas coisas todas? É desenvolver a capacidade da nossa inteligência. É a gente conseguir se organizar, né, mentalmente, para que a gente consiga ter uma organização externa. Então, a gente trabalha, de novo, com base na neurociência. A gente, na verdade, a gente dá uma organizada no cérebro da pessoa, da criança ou do adulto, né? Desliga e liga uns botões, sem pega choques. aquela bagunça ali dentro da sua cabeça. E arruma essa coisa toda e aí dali vai, né? Sim. E aí realmente vai. A intenção aqui é vá, né? O déficit de atenção, o autismo, vamos colocar o autismo leve, porque tudo tem a sua parte radical dos problemas e tem a parte mais leve. Autismo, déficit de atenção, com a idade, ele vai diminuindo, perdendo força ou não? Ele vai ficando cada vez mais complicado? Tipo, porque, vamos colocar o déficit de atenção de 0 a 5 anos, você vai notar algumas coisas, de 5 até 10 anos outras coisas, e com a adolescência vai mudando isso daí ou não? Tipo, chega... Porque eu conheci gente que descobriu que era autista adulto, que alguém falou, você não é autista? O cara falou, hã? E de repente a pessoa descobriu que era autista. Então, assim, porque passou por uma fase onde os pais não viram e na vida adulta o cara não percebeu. E isso daí tem alguma mudança ou não? Tipo, desde quando a pessoa vem como criança é do mesmo jeito ou ela vai enfraquecendo ou piorando com o tempo? Bom, o autismo, ele é um transtorno, assim como o TDAH. Tem pessoas que têm autismo e vêm como comorbidade o TDAH, então falam, nossa, ela tem os dois? Ela tem os dois, né? E tem pessoas que têm só um ou outro. Não necessariamente eles têm que caminhar juntos. Sim, dentro do autismo existem fases, né? Existem algumas denominações, então A, B e C, 1, 2 e 3, leve, moderado e severo. Existem classificações porque existem sintomas diferentes, vamos dizer assim, né? O autismo é uma coisa muito abrangente, tanto que a gente fala de ser um espectro, né? Ele é algo amplo, existem várias situações e nenhum autista é igual ao outro. Mas sim, quanto menos eu estimulo, ou se eu não estimulo o desenvolvimento desse autista, ele piora, vamos dizer assim, tá, gente? Desculpa aí falar assim dessa forma, mas é que é pra galera entender. Meus professores me perdoem. Mas sim, existe uma piora se a gente não trabalhar as questões que ele traz, porque ele vai arrastando todos os déficits, seja de fala, seja de aprendizagem, seja comportamental. Então, se eu tenho um comportamento que é disruptivo, que é considerado errado, né, perante aquilo que a gente vive, e eu não trabalho, e ele tá com 5, 6 anos, por exemplo, sei lá, estimulação, né,
corporal. Aham. Se eu não consigo fazer um trabalho de base ali, ele com 15, 16 anos vai estar se masturbando na frente de todo mundo, né? E aí ele carrega com ele essas dificuldades e elas vão sim piorando, né? Ah, E sim. dentro do autismo muda de quadro, sai do leve para ir pro moderado, sai do moderado para ir pro severo. Sim. Mas pode acontecer o inverso também? Olha, Tipo, a gente consegue diminuir bastante as questões que apresentam. Então, de repente, chega, meu filho tá com 10 anos e não saiu da fralda ainda, Sim. por exemplo. E aí a gente precisa fazer um trabalho de base para que esse pré-adolescente praticamente, né, saia da fralda antes de entrar em outras fases. E aí a gente consegue diminuir bastante, algumas coisas a gente consegue até eliminar, né, algumas questões, e aí ele não vai deixar de ser, porque como eu falei, transtorno é transtorno, a gente nunca deixa de ter, né? Sim. Mas a gente consegue diminuir consideravelmente todas as dificuldades. Quem tem o TDA, ou quem tem TEA, ou quem tem síndrome de Down, síndrome de Rett, síndrome de Tourette, não deixa de ter. Nem quem é sindrômico, nem quem tem transtorno ou distúrbio. Porque, de novo, é neuronal, né? Por hora, não existe ainda nenhum tipo de medicação, nenhuma cirurgia, nada que funcione efetivamente para que essas coisas todas sumam, vamos dizer assim. Mas as terapias, elas auxiliam muito. Às vezes, o uso de medicação, tá? Tem crianças autistas e crianças com TDAH que o nível de desarranjo neuronal, nem sei se isso existe, mas assim, a bagunça interna, né, é tão grande que precisa, assim, de uso de medicamento para tentar organizar aí as informações que rolam dentro da cabeça, né? Ah, entendi. Síndrome de Tourette é um negócio que no Japão não encontra muito? Olha, eu tenho uma galera e eu atualmente eu atendo 2 adolescentes, né, que são diagnosticados com síndrome de Tourette. E todas essas doenças, essa daí não tem cura, né? O Não. Tourette é uma disfunção. Eu já assisti um filme, Disfunção esqueci o nome neuronal. desse filme, de um menino que. Eu esqueci, ele fazia vários sons. Tiques vocais, né? Tiques vocais. Isso. É porque tem vários tipos, né? Eu vi um que ele falava palavrão. Quando. É o que mais perturba. Entendeu? E tinha um que ele ficava dentro da sala de aula, incomodava muito, até que o filme todo é baseado em o pessoal Eu assisti esse filme descobrir o que era, né? E aí ele fala, aí o pessoal Sim. começa a saber o que era. E depois ele vira professor e tal. Você já assistiu, né? Sim, É um já. filme muito interessante. Uhum. Né, mas eu vou voltar na parte do que a gente vê mais aqui, que eu escuto mais sobre TDAH e sobre autismo no Japão, né? Que é uma coisa que às vezes passa despercebido pelos pais. Quais são os primeiros sintomas que os pais têm de ficar esperto e olhar e falar, pô, tem alguma coisinha errada com meu filho? Quais são os primeiros, tipo, tem alguma coisa que sinaliza esse tipo de déficit ou não? Tem. No autismo existem alguns clássicos, né? Que é onde as mães começam a pesquisar e falam, ai, meu filho faz tudo isso. Mas assim, quando o médico, né, o psiquiatra fecha um diagnóstico, ele precisa de uma avaliação maior. E aqui, infelizmente, às vezes a avaliação não é tão grande, até pelo tempo, né? Você vai num Rocking Center, você fica ali 5, 10 minutos com o médico, com a assistente social, Um pronto, absurdo isso aí, né? acabou. É, verdade. Assim, eu faço uma avaliação de anamnese, eu demoro no mínimo 1h30, Aham. né? Pra conseguir ter uma noção do histórico do desenvolvimento dessa criança. Mas, infelizmente, aqui não é. Existe também muita questão de diagnóstico errado, tá? Já tive sérios problemas porque eu falo isso, mas eu falo mesmo. Tem muito diagnóstico tem que falar, errado porque- aqui. É. Tá, e assim, principalmente os que eu fico muito assim na dúvida, mas tem autismo. Eu falo assim, então você não pode buscar uma outra, né, um outro profissional. Mas todos os médicos falam, não falou aqui. Vai pro Brasil, vai pros Estados Unidos. Já tive mães que foram mesmo e chegaram lá. E aí, não. Levei no neurologista, levei no neuropediatra, passei no psiquiatra e não é. E aí a criança tá no Brasil estourando no desenvolvimento a 1000. E aqui fazia fisioterapia, fazia fonoaudiologia, Nossa, olha que passava com psicólogo.